Estação Exalc, o universo do campus Luiz de Queiroz, em um bate-papo recheado de informação, ciência, tecnologia, educação, cultura e atualidades, na voz de pesquisadores e professores da Exalc. Olá, começa mais uma edição do Estação Exalc, o podcast da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, aqui no campus da USP em Piracicaba. E para o nosso bate-papo de hoje, eu recebo o pesquisador Eduardo Alexandrino, que é do Instituto Nacional da Mata Atlântica e colaborador do Laboratório de Ecologia, Manejo e Conservação da Fauna Silvestre, o LEMAC, aqui do Departamento de Ciências Florestais da Exalc, e o biólogo Alex Augusto de Abreu Bovo, mestre e doutorando em recursos florestais, aqui também pelo LEMAC. Na nossa conversa, vamos falar sobre um livro, uma obra maravilhosa que retrata as espécies de aves presentes no campus Luiz de Queiroz, um trabalho de mais de 20 anos de pesquisa. Quero começar então agradecendo Alex, Eduardo, obrigado por aceitarem o nosso convite para participar aqui do Estação Exalc. Muitíssimo obrigado, Fabiano. Bom dia, Alex, também. Depois de tanto tempo tentando fazer esse livro, finalmente está aí e é um prazer poder conceder essa entrevista para vocês. Bom dia, Eduardo, Fabiano, todos que estão assistindo. Como o Eduardo disse, a gente que agradece, espero que essa é uma oportunidade interessante para compartilhar um pouco dessa história. Legal, deixa só, para começar, apresentei vocês de forma correta, esqueci alguma coisa, é isso aí mesmo? Tranquilo, então vamos lá. Eduardo, começa contando para a gente um pouquinho sobre a maratona da história desse livro. É legal que já nas tuas primeiras considerações você falou aí de finalmente, né, esse livro nasceu. Né, isso aí, esse finalmente, na verdade, ele é carregado de emoção, porque tem uma história grande por trás desse projeto, né? Conta um pouquinho do histórico para a gente, como é que nasceu a ideia, né? E desde quando vocês vêm pensando e trabalhando no projeto desse livro? Esse livro, então, Fabiano, para vocês entenderem bem tudo o que aconteceu, acho que vale a pena eu falar um pouquinho do histórico, né? E esse livro começou primeiro com o Gustavo Bettini, em 1996. Ele era aluno da Engenharia Florestal, e na época ele teve uma ideia de fazer uma compilação das aves que existiam ali na área mais urbanizada do campus. Isso compunha a monografia de conclusão de curso dele, e ele tinha a ideia de fazer essa lista e mostrar para a população de Piracicaba, fazer um material, né? E não foi adiante porque na época ele não conseguiu todo o apoio necessário. Só que essa sementinha que ele plantou em 96, né, 96 lá para 97, ela foi resgatada mais recentemente, mas antes tem que falar sobre todo o percurso, né? Eu entrei na Exalc em 2002, eu fui da primeira turma de biologia da Exalc, e fui estagiário do Gustavo e do Júlio César, que também é coautor aí do livro. O Júlio César era da Engenharia Florestal. Isso lá para 2003, 2004, eu comecei a estagiar com eles, aprender a observar a ave com eles. E eu sempre perguntava, cara, aqui esse campus tem bastante bicho legal, bastante ave legal, né? Por que não tem um guia, um livro aqui, assim? Não tem, já tentei fazer em 96, mas não foi adiante. Enfim, isso lá para 2004, 2005, por aí, ainda ficava com essa coisa na cabeça. Outros alunos entraram, como o caso do Alex, que está aí, é um dos autores, e essa vontade de fazer um livro, né, mostrar para a população de Piracicaba o que tem ainda dentro da Exalc, em termos de biodiversidade de aves, sempre ficou. A gente tentou depois, né, o Gustavo já tinha formado, o Júlio já tinha formado, o Júlio ainda fez mestrado, saiu da Exalc, o Gustavo hoje deve estar morando em outro país, eu acho que está no Canadá, se não me engano, ainda é ornitólogo, e aí a gente tentou resgatar de novo. Eu lembro que o Alex me cobrava, ele foi meu estagiário, o Alex, aí eu lembro que ele falava, cadê o livro das aves da Exalc, não vai sair? Enfim, tentamos de novo, eu e o Alex, correr com isso lá para 2012, 2013, aí
até conseguimos chamar a atenção da USP, tinha até sido aprovada uma verba na época, ou melhor, sinalizado, não tinha sido aprovado de fato. Tentamos, quase foi adiante, aí parece que veio uma crise financeira naquela época e não foi adiante de novo. E depois, bom, enfim, a gente naquela época, para não ficar sem nada, a gente fez um artigo científico mostrando todas as aves que a gente via na Exalc, ou melhor, que a gente viu na Exalc até então, estava dando 190 e o Alex vai lembrar, acho que 192 naquele artigo. Mas, enfim, outros alunos vieram, eu continuei fazendo mestrado, doutorado na instituição, o Alex começou a fazer mestrado e a gente começou a receber outros alunos pelo LEMAC, né, interessados em aprender a observar aves, a estudar mais ornitologia, e todos nos questionavam de novo, poxa, o campus é muito interessante, não tem um livro guia daqui? Então, assim, por mais que a gente soubesse da dificuldade, e eu acho que era um dos que mais falava, rapaz, isso dá uma dor de cabeça fazer. Eu lembro que eu sempre falava, não, a gente já tem um artigo, mas a cobrança era pessoal e também da turma que veio fazer estágio com a gente, eles falavam, e aí, não vai ter o livro? Então aí a gente, nos últimos, já faz os últimos 3 anos, aí desde 2018, a gente começou a pensar, acho que dá para a gente tentar mais uma vez. E, no fim, quando a gente solicitou uma ajuda para fazer pequenos folders das aves do campus, e aí houve a felicidade do pessoal da SGA, falou, poxa, as aves, tem bastante aves nesse campus, que tal fazer um livro guia? Eu lembro que para a gente foi uma surpresa, pô, que legal, ótimo, bora, vamos fazer o livro, esse livro essa ideia está há muito tempo engavetada, vamos lá, e no fim deu certo. Eu tentei meio que falar rapidinho aqui do histórico, só para entender o quanto de bagagem, vontade que nós tínhamos há mais de 20 anos tentando aí. E, felizmente, hoje temos aí esse livro que na compilação deu 230 espécies. E o Alex pode até complementar, eu acho que faltou algumas últimas que a gente fez uns levantamentos. O Flávio Moraes é um dos autores, fez mais levantamentos no finais, quando a gente estava fechando o livro, e parece que encontrou algumas, mas aí não deu tempo de colocar na conta. Fala aí, Alex, pra gente. Eu não estou lembrado agora. É bem interessante. Só complementando, né? Você falou que em 2012, 2013, quase que a gente conseguiu lançar o livro. E a maioria dos textos que a gente usou, a gente fez naquela época, né? Então ficou todo esse tempo, todo esse material pronto, mas a gente não tinha a verba necessária e, felizmente, saiu agora. E isso que você falou, né, o artigo de 2013 tem 192 espécies, e de lá para cá a gente continuou registrando novas espécies, a gente fez algumas pesquisas, encontramos alguns registros que a gente não estava considerando, e até no texto de introdução do livro a gente fala sobre algumas espécies que foram encontradas pouco antes do fechamento do livro. E eu lembro que a gente estava para mandar o livro para a editora já, né, os textos para eles fazerem, e 2 espécies novas foram registradas. E de lá para cá, se eu não me engano, o Flávio registrou mais 1 ou 2, que ele tem ido na Exalc de vez em quando para fazer algumas observações. Acho que isso dá para deixar bem claro, né, como que, embora a gente tenha todo esse conhecimento, 20 anos acumulado, ao longo dos próximos anos, possivelmente outras espécies novas vão aparecer ainda. Muito legal. Agora, fala para mim, quantos autores estão envolvidos diretamente nessa obra? Fabiano, essa pergunta é interessante, porque, como eu disse, né, o Gustavo ele começou sozinho, ele e o orientador dele, era o Luciano Verdade. E com o decorrer das tentativas, né, de fazer o livro, mais pessoas vieram nos ajudar ao longo do tempo. Hoje, nós estamos com 10 autores, se eu não me engano. É isso, né, Alex? Eu não lembro, são 10. E foi difícil a gente conseguir colocar, assim, incluir como autor todos que nos ajudaram de alguma forma durante todos esses 20 anos. Porque, bom, para a gente conseguir fazer essa obra, a gente precisava de empenho de muitas pessoas. E os 10 que estão ali empenharam-se a ponto de fazer a coisa ir para frente. Em algum momento dessa história toda.
Mas a gente agradece várias outras pessoas que nos ajudaram de algum ponto, de alguma forma, nessa essa compilação desse livro. Inclusive, muitos dos estagiários que o Lemac recebeu, que fizeram pequenas contribuições mantendo a listagem das aves da Exalc atualizadas e trazendo aves diferentes, que a gente fazia isso, né? Colocava os alunos em campo, ainda coloca os alunos em campo, para eles aprenderem aos poucos as aves que tem e sempre registrando as aves, né? Com foto, com gravação, e algumas vezes eles traziam, olha, Eduardo, olha, Alex, a gente tem uma... Que ave é essa aqui? A gente falou, gente, essa aqui é nova para o campus, nunca foi vista. Então, se a gente pudesse, eu acho que esse livro ia ter uns quase 30 autores, mais até, mas toda a parte da obra não teria como. Então, aí nós concentramos em quem fez a coisa ir para frente, e temos aí esses 10. Legal, agora fala um pouquinho para a gente sobre essa questão da ornitologia e como é que isso apareceu na vida de vocês. Como é que esse interesse, né, despertou, como é que se despertou esse interesse aí no coração do Eduardo, do Alex, né? Como é que começa essa história de vocês com a ornitologia? Bom, de minha parte, acho que eu sempre gostei muito de animais e plantas, né? O meu pai tem um sítio, eu sempre ia com ele para o sítio, então sempre gostei de bicho. E meu pai ele cria alguns bichos em casa também, algumas aves exóticas. Então, eu sempre gostei muito de animal de uma forma geral e de aves, né? Logo que eu entrei na Exalc, o Eduardo estava coletando dados para o mestrado dele, ele precisava do estagiário. Então, eu lembro que na época começava a contar os pardais, né? Não era um trabalho tão empolgante, mas era o que eu conseguia contribuir. E aí, ao longo da graduação, eu fui me aprofundando nisso, fui ficando cada vez mais interessado, né? Tanto trabalhando na Exalc mesmo com o Eduardo, quanto também eu fiz estágio numa empresa de assessoria ambiental. E com isso eu fui gostando cada vez mais e me aprofundando, né? Eu acho que é algo que já veio lá de trás, assim, algo que eu sempre gostei. Então, quando eu encontrei isso como profissão, foi algo que eu achei interessante seguir adiante. Alex, e aí a tua pesquisa de mestrado e de doutorado também seguem, né? No caso, o mestrado seguiu e a tua pesquisa de doutorado segue nessa mesma linha, é ligada à ornitologia? Sim, tanto no mestrado quanto no doutorado eu continuo trabalhando com aves, pretendo continuar trabalhando, mas em nenhum desses momentos eu trabalhei no campus, né? Esses trabalhos no campus que a gente fez foi sempre feito de maneira paralela, né? Tanto por a gente estar sempre no campus, quanto pelo campus ser um ótimo lugar para ensinar os novos alunos que chegam. Então, no mestrado eu trabalhei com diversidade funcional de aves da Mata Atlântica, então o meu trabalho foi praticamente feito pelo computador, né? Eu fiz uma base de dados de trabalhos que já tinham sido realizados por outros pesquisadores, e comparei essas comunidades de aves, desses vários fragmentos florestais, com algumas características dos fragmentos e das aves, né? Então, só para sintetizar, o resultado mais interessante que eu encontrei é que de fragmentos grandes para fragmentos menores, há uma tendência em perder aves com grande peso e com uma abertura de bico grande. Isso pode não parecer tão interessante, né, quando eu falo assim para você, mas a abertura de bico é uma medida bem importante, que ela limita o tamanho da semente que as aves conseguem engolir. Então, se você perde aves que têm uma grande abertura de bico, quer dizer que sementes de plantas que são maiores que essa abertura de bico não vão ser dispersas, e isso acaba tendo algumas consequências ecológicas. E agora, no doutorado, eu estou trabalhando com modelos de distribuição de espécies, principalmente para espécies ameaçadas de extinção da Mata Atlântica, né, também de aves. Então, a modelagem é uma ferramenta para fazer o planejamento da conservação, né, identificar áreas que são mais interessantes para a conservação, para a criação de unidades de conservação. Eu estou aplicando essa ferramenta para algumas espécies ameaçadas. E a tua história, Eduardo, com a ornitologia, como é que nasceu esse interesse? Então, foi muito por acaso, eu creio eu. Eu sou nascido e crescido em São Paulo, capital, e lá não tinha muito contato com aves até então, né? Estamos falando da década de 90, não havia popularização ainda, não era popular fazer observação de aves. O pouco que eu tinha de contato com natureza era no interior de São Paulo, na cidade de Reginópolis, que era dos meus avós, eu sempre passava férias por lá. E eu sempre tive naquela época eu tive um pouco de curiosidade, né, para saber o que eram os cantos que eu ouvia ali naquela região,
mas só depois que eu entrei na Exalc mesmo que eu comecei a ter a ser apresentado de forma melhor para a natureza, e por meio do Gustavo e do Júlio César, que são os dois autores desse livro também. Foi com eles que eu comecei a fazer as primeiras observações. Estamos falando aí do começo do ano 2000, não tinha muitos livros disponíveis, o máximo que tinha era livros ainda com gravuras, que não representava muito o que via, o que o pessoal via na natureza. Era basicamente com binóculo, acho que eu estou com o meu aqui, não estou com binóculo, cadernetinho de campo, e saber anotar e lembrar som e gravar nome, né? E aí, em 2004, né, quando eu estava definindo o que exatamente seguir na carreira de biólogo, em 2004 eu tive a chance de fazer estágio no Zoológico de São Paulo. Mas, poxa, zoológico é animal em cativeiro, né? Lógico que tem todo o seu propósito aí de conservação, educação ambiental, mas aquilo não me agradou muito. E foi naquela época que eu já estava fazendo observação de aves, aí dentro do campus da Exalc, com o Júlio e com o Gustavo, e eu falei, rapaz, é mais legal estar no campo, vendo os bichos no campo. E aí eu comecei a desenvolver mais curiosidade. Poxa, por que temos algumas espécies aqui no campus e não outras? E por que quando eu vou em outro ponto do Brasil, ou uma área mais preservada, a gente encontra completamente diferente, uma fauna completamente diferente? Então eu comecei a ter cada vez mais vontade de estudar efeitos os impactos dos seres humanos na fauna e vice-versa, né? E aí, a partir disso, a partir de 2006 para frente, eu comecei a desenvolver essa curiosidade a mais, e principalmente ensinar. Eu sempre gostei de ensinar as pessoas a observar aves, a colocar elas em contato com essa natureza, porque assim como eu, que em 1990 e tanto, na década de 90, não entendia nada de aves, e fui apresentado a isso me mudou. A visão de mundo que eu tenho depois da observação de aves é completamente diferente. Isso qualquer pessoa tem a possibilidade de enxergar, mesmo não tendo a formação específica em biologia, ou na biológicas, no caso. E foi por aí que começou tudo. Só para complementar uma coisa que eu achei bem interessante isso que o Eduardo falou, né, e até um dos objetivos do livro é a gente mostrar o quanto de espécies tem aqui próximo da gente. Como é fascinante, né, quando a gente começa a encontrar novas espécies e descobrir que, estando na sua casa, no seu jardim, você consegue ver várias espécies. Numa volta que você dá, você começa a perceber o quanto de bicho diferente está em volta da gente, né? Muitas vezes eu pergunto para as pessoas, quantas espécies você acha que tem aqui? A pessoa fala, tem 20, 30, na verdade tem muito mais que isso, né? Muitas vezes as pessoas não sabem, então essa falta de conhecimento acaba fazendo com que as pessoas não prestem muita atenção, né? Então, uma das ideias do livro é mostrar o quanto, se você prestar um pouquinho de atenção, você consegue ver um monte de bicho super bonito, super interessante. Enfim. Era muito legal uma questão que o Eduardo pontuou durante uma conversa que a gente teve na gravação de um boletim, né, na semana passada, foi a questão de quanto essa questão da diversidade de aves presentes no campo, ela está relacionada com o avanço da cidade na direção do campus Luiz de Queiroz, quer dizer, os impactos disso e como essa diversidade é, de certa forma, um sinalizador, né, dessa mudança, né, da flora, né, de toda a questão natural em torno ali do campus. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, né, como é que funciona isso, essa lógica dentro da dinâmica, né, dessa relação flora e fauna, falando, claro, de forma muito pontual sobre aquilo que a gente vive no campus Luiz de Queiroz. Acho que Eduardo, se eu não me engano, na fala dele, ele comenta que quando o estudo começou, a posição da cidade em relação ao campus Luiz de Queiroz era uma. Agora que o livro é lançado, 20 anos depois do começo dessa pesquisa, desse estudo, a gente tem uma cidade muito mais próxima, praticamente abraçando o campus, né? Quais são os impactos disso e de que forma essa diversidade no número de espécies sinaliza esse impacto? Bem destacado, Fabiano. O bom de ter demorado tanto tempo para ter esse livro é que a gente teve a chance de desenvolver essa visão, né, um pouco mais minuciosa sobre o que vem acontecendo aí na região de Piracicaba, que é algo que está se acontecendo em vários pontos do Brasil e no mundo, né?
A Exalc, ela estava na região mais periurbana, né? Era cercada por área mais rural. E de 2000, eu vou destacar 2000 para frente, cada vez mais você tem aí, né, a urbanização englobando o campus. Então, é bem provável que o campus ele vá se tornar uma ilha, né? Eu digo ilha de agroecossistema, porque o campus dificilmente vai deixar de perder, né? Vai mudar aquelas partes ali dos campos experimentais, porque os alunos dependem disso, né? E temos aí as reservas da USP dentro do campus que também preservam a parte florestal que existe. Então, assim, o campus ele vai ser um ambiente completamente diferente do que vai estar no entorno. E a avifauna é esperada que vá responder a essa pressão, né, de urbanização que vai ter no entorno. O que a gente visualizou ao longo de todo esse tempo tentando fazer o livro foi que algumas espécies que o Gustavo via há muito tempo atrás, de forma mais comum, elas já não são tão vistas, né, recentemente, de forma muito comum, né? E algumas espécies que o Gustavo não via, hoje a gente começa a ver, porque você tem, né, por causa de toda essa antropização, né, alteração na paisagem, você tem a substituição das espécies. Então, a gente, quando fez o livro, falou, bom, eu acho que vem um bom momento, né, colocar tudo isso numa obra, destacar que nós vimos 230 espécies desde a época do Gustavo até agora, e a gente até coloca no livro que, olha, muitas espécies que estão no livro, talvez você não encontre, porque a paisagem está alterando. Mas se você encontrar, vai ser muito útil para a gente manter, né, a lista de espécies do campo sempre atualizada e perceber até em que momento algumas espécies vão sumir e se elas vão se adequar. Isso é outro ponto também interessante. Tanto é que um dos últimos trabalhos que eu fiz enquanto eu estava como pós-doc na Exalc foi destacando a Siriema da Exalc. Até saiu na mídia, a Siriema é um bicho de uma área rural. E, de repente, agora, depois de uns últimos anos aí para frente, a gente começou a ver ela ocorrendo mais na área urbana, mais ali perto do Gramadão, né? Ou seja, mais na área urbanizada do campus. Algo está acontecendo com essa população, e a gente percebeu, opa, piscou aqui. Então, algo está acontecendo com essa população, e ela tem demonstrado uma certa adaptação, né, a essa pressão, porque ela é uma ave terrestre, ela não vai ter para onde ir, ela não vai viver dentro da cidade, então ela está lá dentro, né, do campus. Enfim, isso eu acho que a gente destaca bem no livro, na introdução, e gostaríamos que a população, de quem estiver andando na Exalc, a população piracicabana, né, preste mais atenção a esse ambiente, e as aves vão ser lá o testemunho do que está acontecendo nesse local. E a partir disso, espero que as pessoas mudem um pouco o comportamento, preservem mais, tenham mais a vontade de fazer ambientes urbanos mais arborizados, que ajuda, né, na avifauna também, a manter a avifauna. Enfim, é por aí. Acho que você falou bem essa questão de como mudou, né, de como, com o crescimento da parte industrial, principalmente na parte de trás de Piracicaba, né, alguns condomínios novos, na parte de trás da Exalc, desculpa, a Exalc está ficando cada vez mais isolada, né, digamos assim. Então, o que antes de um lado era cidade, de outro lado era área agrícola, aparentemente é uma tendência que fique cidade em toda a volta da Exalc. Isso é interessante, isso que você falou para aves também se aplica a outros grupos, né? A gente tem um trabalho recente com mamíferos que também aponta, né, que para que isso esteja ocorrendo, a Exalc como sendo uma ilha, né, com bastante vegetação, ainda algumas áreas agrícolas, o que também atrai algumas espécies, então todo esse mosaico acaba sendo um ambiente interessante para muitas espécies, o que proporciona essa riqueza grande que a gente tem. Legal, pessoal. Agora, para a gente encerrar, vamos falar do lançamento desse livro, né? Tão esperado, tão sonhado, tão desejado, né? Que acontece agora, dia 25 de fevereiro, não é isso? A partir das 9 da manhã, com transmissão ao vivo pelo canal do curso de Engenharia Florestal no YouTube. Fala um pouquinho mais sobre o que o pessoal que se interessar vai poder acompanhar nessa transmissão e também como é que essa obra vai estar disponível. Bom,
Bom, dia 25, como você falou, né, às 9 da manhã, a gente vai estar recebendo na Exalc a visita do superintendente de gestão ambiental, que foi uma das pessoas que foi muito importante para que esse livro viesse a ser publicado. A gente vai fazer um evento presencial com poucas pessoas, né, devido à pandemia, obviamente. Por isso a gente vai fazer a transmissão. Então, estou vendo que o link está aqui disponível, né, para quem quiser assistir. A gente vai fazer essa transmissão. Vai ser um evento bem sucinto, né, vai ter uma fala da professora Kátia, que é a nossa orientadora, é a coordenadora do LEMAC, é uma das autoras do livro. Participação do superintendente, a gente vai falar um pouquinho sobre o livro também, de uma maneira sucinta, né, para que não se estenda muito. E, como você falou, o livro vai ficar disponível digital, né, a gente tem alguns exemplares impressos que vão ser disponibilizados principalmente para estudantes, para bibliotecas, e a versão digital vai ser disponível para download para qualquer pessoa. A gente vai fazer também o lançamento no dia 25, já vai estar disponível o link para baixar, né? Vai estar disponível no site da biblioteca. Então, a gente espera que as pessoas baixem e usem bastante esse material. Legal. Quer complementar, Eduardo? Convite? Não, bom, eu complemento o convite, mas as informações o Alex já passou, tá perfeito. Eu só gostaria de dar o destaque, mais uma coisa, né? Relembrar que esse livro ele não é voltado a apenas um tipo de público. Muitos pensam, mas eu não gosto de biologia, deve ter, por exemplo, os autores devem ser todos biólogos. Não, lembrando que esse livro começou com um aluno que era da engenharia florestal, da engenharia agronômica, depois começou com um aluno da engenharia florestal, que era o Júlio, depois que veio um biólogo, Eduardo, e depois aí começou a turma de biólogos. Então, vale a pena várias pessoas assistirem esse lançamento, adquirirem esse link para baixar o livro e começar a observar aves como uma forma de lazer, e para aqueles que ingressarem na Exalc futuramente, bom, o dia que for ver essa entrevista, sabe que vai ter um livro disponível, baixe ele, dá uma olhada e saiba que lá na Exalc ela é um ótimo ponto para você aprender a observar aves. Poxa, um local dentro de uma área urbana com chance de serem vistas mais de 200 espécies numa única época, não é algo tão comum no Brasil. Então, fica aí a dica, se você quer começar a observar aves, preste atenção no livro, pega esse livro para você, é de graça, aproveite, fizemos com todo o carinho do mundo, horas e dias acordados, horas e dias levantando cedo para fazer listagem das aves do campus. Então, por favor, aproveitem. Bom, eu quero agradecer mais uma vez aos pesquisadores Eduardo Alexandrino e Alex Augusto de Abreu Bovo por aceitarem participar do Estação Exalc, e reforço aqui o convite que eles deixaram. Dia 25 próximo, 9 horas da manhã, acompanhe essa live que vai ser muito legal, o resultado de 20 anos de esforço, de trabalho dessa pesquisa. Vale a pena conferir. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Fabiano. Obrigado por todo o suporte e nos vemos no lançamento. Até lá. Muito obrigado, Fabiano, pela oportunidade. Como o Eduardo falou, espero vocês no lançamento, espero que aproveitem o livro. Obrigado. Eu agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do Estação Exalc. Lembrando que essa produção da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, é feita para você. Por isso, suas dúvidas, críticas, sugestões e comentários são sempre muito importantes para nós. Envie através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós nos encontramos no próximo programa. Um abraço e até lá. Tchau. Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Uma produção da Divisão de Comunicação da Exalc. Acompanhe nossa programação pelo site exalc.usp.br.